Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, eu sou despachante aduaneira, sou empreendedora, cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje a gente vai falar sobre os desafios da exportação, estratégias, processos, gestão e melhores práticas, né? Ou seja, como a gente ter aí uma alta performance na exportação. E eu trouxe aí um convidado muito especial, é, meu amigo, colega, Jussione, da empresa Fibernat. Vou te pedir, Jussione, para você se apresentar, pode ser? Claro, senhora. Olá, pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? De poder estar aqui falando sobre esse tema, né? A Sinara já me conhece um pouquinho, né? Eu gosto muito de falar de exportação, né? É uma coisa que me encanta. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder também compartilhar um pouquinho desse entusiasmo aí, um pouquinho desse conhecimento aí que eu adquiri ao longo dos anos aí. Bom, como a Sinara adiantou, me chamo Gilcione Goulart, né? Mais amplamente conhecido como Gil. Fiquem à vontade para chamar assim, né? Até fica um pouco mais fácil, né? E atualmente eu trabalho como coordenador do negócio de exportação na empresa Fibernat, né? Também sou responsável lá por projetos de inovação, que visam produtividade do setor, projetos de treinamento também, os treinamentos do setor sou eu que realizo, né? E também sou formado em administração, técnico em comércio exterior, né? Atuo aí um pouco mais de 10 anos aí já no comércio exterior na área de exportação. De bola. Bom, obrigada por ter aceitado aí nosso convite, Jussione. Com Hum, certeza aí vai ser super produtivo para todos. Bom, pessoal, fiquem à vontade também para comentar, deixar seus comentários aqui ao lado do nosso chat, tá? E vamos lá, então. Eu separei aqui, Jussiane, algumas perguntinhas, tá? Para a gente ir conversando aí sobre esse tema, tá? Algumas coisas eu trouxe um pouquinho para o lado do prestador de serviço, né? Na visão aí do prestador de serviço. Então, pensando assim nos desafios, né, da exportação, o que que você vê como, pensando como prestador de serviço, como que os prestadores podem auxiliar as empresas, né, a superar aí os desafios da exportação, principalmente na parte de documentação e legislação, né? certo, senhora. Eu acho que o primeiro momento nessa conversa, assim, a gente seria orientadores, se são pessoas que querem entrar no ramo, né? Quem seriam esses prestadores, né? Que a gente vai falar bastante durante, né, o dia de hoje, né? Então, os prestadores pode ser tanto um despachante aduaneiro, né, nessa figura, né, que a gente está colocando, né, ou uma comissária de despacho, né? O despachante aduaneiro é uma profissão que tem lá seus mais de 200 anos aí já, né? É um profissional que basicamente ele representa a necessidade que as empresas têm na intermediação junto aos órgãos intervenientes, né? Claro, desde já vou deixar claro, né? Até porque vão ter pessoas com conhecimento no assunto, né? Que não é uma obrigação, né? Os exportadores realizar a contratação deste prestador, né? Porém, isso não quer dizer que seja vantajoso ele não fazer essa contratação, né? Porque o exportador, na realidade, né, ele precisa concentrar sua atenção, suas energias, né, que é atender bem o comprador lá fora, né, o comprador, né, o importador lá no exterior, né. Então, ele precisa cuidar das demandas internas, ele precisa cuidar da disponibilidade da mercadoria, né, e o restante do serviço, né, que são as obrigações que ele tem, ele pode, e que não é o know-how também da empresa, né, exportadora, né, ele pode estar contratando no mercado, né. Por quê, né? Quando ele contrata já um profissional, esse profissional ele vai trazer o quê, né, de benefícios, né? Ele vai ter a expertise do processo, né, da parte logística, operacional, muitos deles conhecem a parte também tributária, legal, né? Então, para um serviço externo, a empresa vai ter muito mais conhecimento sem a necessidade de contratar alguém em casa, né? Então, acho que essa é a primeira orientação, assim, né, para nortear um pouco essa questão dessa pergunta, né, de como é que os prestadores podem ajudar. Tranquilo? Podemos dar sequência? Tranquilo. Muito já se falou, né? Não querendo entrar nesse tema, mas falou ali 200 anos, mais ou menos, né, de despacho aduaneiro, né, de despachante. Muito já se falou até de terminar com a profissão, que a tecnologia ia terminar com a profissão, né? Mas também não vejo assim, imagino que você também não veja dessa forma, né? Cada Sim. vez mais necessário aí você ter especialistas, né, para o teu processo, né? Como tu disse,
Não é obrigatório, mas é super recomendado, né? Certo. Então, assim, né, o que que o despachante aduaneiro pode, né, o prestador de serviço, né, de comércio exterior pode estar auxiliando aí as empresas, né? No primeiro momento, assim, tratando de exportação, tá? O que que ele vai auxiliar no tratamento administrativo, né? Que são que basicamente quais as obrigações que o exportador tem para exportar a determinado tipo de produto, né? Ou seja, se precisa de algum tipo de registro para aquela mercadoria, alguma habilitação local para exportação, né? Muitas mercadorias, né, podem carecer de licenças prévias para poder exportar, né? Ou seja, né, ah, uma certificação também que ele pode precisar para essa mercadoria desembarcar lá no exterior, né? Ou seja, quando ele contrata um prestador para esse sentido, né, Sinara, o prestador já conhece as ferramentas, conhece a legislação, né, e vai auxiliar ele todo esse processo, né, inicial com o tratamento da mercadoria. Ou seja, né, o exportador já teria que ter muito mais pessoas em casa com um conhecimento muito maior, né, porque, querendo ou não, nossos órgãos anuentes no Brasil tem uma legislação, vamos dizer assim, um pouco própria, né? Em cada local, né? Diverge um pouco, né? O entendimento da legislação em si, né? Então ele teria que ter muitos funcionários com um conhecimento bem avantajado em cada local que ele vai fazer o embarque dessa mercadoria, né? E ele pode estar contratando isso, né? De um prestador especializado, sei lá, ao preço de apenas um honorário aí, né? Então, tratando de um segundo ponto, né? Como é que outros, ou qual outro ponto, né? Esse prestador poderia estar ajudando aí, né? Essas empresas, né? O despachante também, né? Como ele tem um conhecimento total da operação, ele pode estar ajudando também na logística dessa exportação, né? Ou seja, desde a solicitação da reserva, né? Conseguir um espaço no navio para poder embarcar essa mercadoria com uma transportadora rodoviária, né? Ou aérea, né? Até a entrega da mercadoria lá no destino final, lá para o cliente, né? Na porta do cliente, né? Então, e a empresa pode fazer de que forma? Em vez dela internalizar esse procedimento, ela vai monitorar isso, né? Através desse prestador, né? Então, ela vai ter alguém dedicado a cuidar, por exemplo, da escala do navio, né? Quando é que esse navio vai operar, qual é o próximo voo, principalmente, né? Que a gente vai falar um pouco, de repente, mais para frente, né? Sobre os prazos que esses embarques de exportação carecem, né? Seja deadline de carga, deadline de draft, né? Ou seja, quem vai se preocupar com tudo isso vai ser o prestador, não vai ser a empresa que está exportando, né? E o que que acontece? Qualquer desvio, alguma coisa, esse prestador vai alertar, né? E vai também tomar as devidas providências para que esses prazos sejam cumpridos, né? Isentando o exportador dessa preocupação e deixando o foco dele no negócio, né? Então, o que que é importante dentro dessa parte aí da logística, né, para tudo isso funcionar, dar certo, né? É o mapeamento dos processos também, né, Sinara? Então, é o quê? Quais etapas vão acontecer? Quando irão acontecer? Quais são os prazos que vão acontecer, né? Quem vai ser o responsável por cada etapa, né? Para que assim também haja um alinhamento, né, entre o exportador, o prestador e o cliente final, né? Não sei se estou falando muito rápido, Sinara, está tranquilo para o pessoal fazer o Não, tá entendimento, tranquilo, Pedro. Pode certo? ficar à vontade. Como eu falei no início, sou um pouco, me entusiasmo um pouco com o assunto e começo a falar e não dou Não, um tempo tranquilo. para o pessoal comentar aí, né? E fazer as perguntas aí, né? Então, vamos lá. Vou dar o exemplo de algumas etapas aí nesse mapeamento, tá? Que a gente pode fazer, né? Sei lá, vamos pensar do início, né? O dia de fazer o carregamento, o dia de levantar o container vazio, o dia e o local da estufagem, depois a entrega dessa mercadoria no porto. O prestador também pode validar se esses prazos estão dentro dos prazos, né, previstos, né, os SLAs que ele acordou com a empresa, né? E isso tudo também pode ajudar a evitar custos extras, né? Como diárias, detention, demurra de armazenagem, troca de quadra. A gente pode também falar um pouco mais para frente dessa questão de custos, Sinara, se você achar adequado. E durante isso o exportador vai lá, vai precisar emitir os documentos, a nota fiscal, o romaneio, né? Até a chegada dessa mercadoria no porto, né? E aí, para essa chegada da mercadoria no porto, também precisa fazer uma programação dessa entrada da unidade no porto, né? Aí a mercadoria chega no porto, tem que ser feita a confirmação de entrada, né? Que a gente costuma chamar muito de presença de carga, né? Ainda é um termo bem usado na importação, porém já na exportação ela perdeu esse conceito histórico, né, Sinara? Hoje a Sim, gente chama depois da mais de DUI, recepção né? de carga, né? Até as Isso. notas de prestação, né, dos terminais já estão vindo com esse nome agora de recepção de carga, né? E Aham. assim a gente pode
citar diversas outras etapas aí, né, Sinara? Então, por que que eu citei um pouco aí, falei um pouco dessas etapas aí iniciais, pelo menos, né, do processo? Porque tu imagina o exportador, né, lá dentro do escritório ter que controlar tudo isso, ter pessoas para fazer todas essas atividades, né? E ele não tem só isso para fazer, né? Ele tem as demandas internas, né? Junto ao seu departamento fiscal, departamento de comércio exterior, né? E, e principalmente ele tem que cuidar bem do comprador lá fora, né? Ele tem que mandar as informações dessas mercadorias lá para o cliente final, né? Aonde está, como está, se carregou, se tem na fábrica, se vai embarcar, se não vai embarcar. E quem é que vai fazer isso? Quem vai municiar a empresa dessas informações é o prestador, né? Então, uma forma de recebimento dessas informações e deixar toda essa parte de cumprir as obrigações com esse prestador, deixando a atenção dele, o foco dele no negócio, né? Como a gente vem informando, né? Sim, com certeza. Com certeza ele vai ter muito mais segurança, né, no processo inteiro, né? Porque são muitos detalhes, né? Para ele ter especialistas em todos esses detalhes aqui, acaba custando caro para a operação dele, né? Então, sem dúvida, é muito vantajoso, né, digamos assim, terceirizar isso com o despachante, com o prestador de serviço, né? Sim. E o pior, né, que não acaba por aí, né, Sinara? Depois, né, dos documentos emitidos, né, da mercadoria ser carregada, chegar no porto, né, e aí com fatura comercial em mãos, packing list, nota fiscal, aí sim que a gente entra na liberação alfandegária, vamos assim dizer, né, nos trâmites aduaneiros, né. Então, aí o despachante vai ter que emitir a declaração única de exportação, né, que para os mais antigos aí, né, substitui a questão do RE, né, que era o registro de exportação, e ADE, né, ou DDE, que era, que era a nossa antiga declaração de exportação, né, é um documento único hoje que reúne esses outros dois documentos que anteriormente a gente precisava, né, e então aí que começa os trâmites de liberação aduaneira, né, e isso carece de mais etapas ainda, né? Que é o quê? Tem que validar a recepção da carga no terminal, né? Ele vai ter que efetuar o registro dessa declaração num sistema chamado Syscomex, para quem não conhece, né? Depois do preenchimento dessa declaração e da recepção já confirmada, né, com o terminal, vai acontecer a parametrização, né, dessa declaração, né, que são os canais, né, de liberação aduaneira que a gente fala. Quais são esses canais, assim, né? Rapidamente comentando com o pessoal. Pode cair no canal verde, né? Que é aquele canal que não tem nenhum tipo de conferência, né? Que a mercadoria está liberada para embarcar, né? Autorizada pela Receita Federal a embarcar. Pode ser na exportação, é claro, o canal laranja, né? Que tem a parte da conferência apenas documental da mercadoria. A Receita vai analisar a documentação e, estando tudo em ordem, vai liberar essa mercadoria também para embarque. Ou pode ser o canal vermelho, que a gente vai ter que cuidar da parte de conferência documental e também da conferência física da mercadoria, né? Ou seja, em caso de canal laranja e vermelho, o prestador ainda vai ter que dar entrada de documentos junto à Receita Federal e ainda cuidar dos trâmites de vistoria, lacre das unidades, enfim, fazer todos os trâmites, né, junto no terminal para que possa essa mercadoria ser desembaraçada e estar apta a embarcar, né? Dentro ainda dos prazos, né, Sinara? Então, nesse ponto aí, né, falando um pouco aí dos trâmites aí de liberação alfandegária, de uma forma mais geral, vamos assim dizer, né, tu imagina, né, Sinara, o exportador, geralmente ele está distante, né, dos locais de cruze, né, dos locais de embarque, né, e aí ele teria que se deslocar para isso, né, para fazer essa atividade, né, então ele teria que ter funcionários em tudo quanto é. Quando ele contrata um prestador para essa atividade, o prestador já está lá, ele já tem uma estrutura no local para atendimento, né? Concorda? Então, Sim, o que que vai ser esse custo para o exportador, né, com o prestador, né? Ele vai pagar apenas um honorário por processo. E se ele fizer 20 processos no mês, ele vai pagar 20 honorários, entende? Se ele não fez nenhum, ele não vai pagar absolutamente nada. Ou seja, ele não vai ter aquele custo fixo, né, onerando o setor dele de comércio exterior, né, todo mês sem que tenha processo naquela região ou naquele local, né? Então, fora que esse profissional que ele vai contratar em cada local tem o conhecimento das obrigações, como a gente falou, às vezes os órgãos anuentes
tem um entendimento diferente da legislação em cada local, né? E esse prestador está constantemente atualizado, ele vive aquilo ali o dia a dia, né, senhora? É muito mais fácil para ele saber das obrigações do local do que um exportador que está distante, né? E que não atua diariamente, constantemente naqueles locais de embarque, de cruze, de embarque, enfim, né? Sim. E o prestador de serviço ele está ali acostumado com vários tipos de produtos, de processos, né? Então é conhecedor também, como tu falou, daquele local, daquele recinto lá de despacho, né? E as peculiaridades ali desse local, né? Então, sem dúvida, é uma vantagem aí também, né? De se contratar um despachante aduaneiro, uma comissária de despacho, um prestador de serviços, né? Sim, sim. E para finalizar ainda, né, Sinara, ainda, desculpa estar estendendo um pouco a pergunta, mas é que eu acho que isso vai também nos nortear bastante, né, durante a nossa conversa, né, porque é um tema, o que que pode auxiliar pode ser muita coisa, né, mas Sim. dos principais aqui que eu trouxe foi 4 pontos, tá, e o último ponto, né, depois da carga liberada, do embarque confirmado no navio, né, o que que é preciso ainda, né, é preciso cuidar dos documentos originais, a emissão dos documentos originais, né, e que documentos originais são esses, né? Vou falar de uma forma mais geral, do mais simples, né? Do mais corriqueiro, né? Que é cuidar da impressão, né? E coleta de assinatura de fatura, de packing list, né? Ou romaneio, como as pessoas costumam também chamar aqui no Brasil, né? Depois, vai ter os trâmites de liberação do conhecimento de embarque, que carece de pagamento, tem um procedimento com cada armador, tem um sistema para acessar, para solicitar, tem que ir na agência fazer essa retirada. Depois, tem a questão de emissão, né? E também coleta dos documentos, né, de certificados de origem, né? Que isso pode ser junto a uma federação ou uma associação local também, né? Então, também tem essa questão de deslocamento para fazer junto às federações. E, dependendo do tipo de mercadoria, nesse cenário, a gente pode ter outros certificados, né? Emitidos com outras entidades que não só as federações. Então, isso tem mais uma série de etapas a serem cumpridas, né? E o que que acontece? O exportador pode estar transferindo isso também tudo para o prestador, né? Ou seja, esse prestador, né, como a gente falou também na questão da liberação alfandegária, né? Ele também domina isso, né? É o dia a dia dele, né? Todo dia ele faz retirada de conhecimento, todo dia ele faz certificação, ele tem uma carteira, às vezes, grande de clientes, então isso faz com que ele tenha uma expertise nesses procedimentos, né? Em cada local e, como a gente acabou de falar, ele vai estar sempre mais atualizado, né? Para estar executando esse tipo de atividade. Então, Sinara, com esses 4 pontos aí que eu trouxe, né, para falar sobre esse tema, na minha opinião, eu não vejo uma necessidade da empresa internalizar os processos, sabe? Tendo um despachante próprio e tendo um time de analistas, né, internos, né, porque uma pessoa não vai conseguir dar conta disso sendo um despachante, né? Então ele vai ter que ter um time para atender isso. Então, e ela consegue, né, ter um custo acessível no mercado, né? Ela consegue também ter um poder dependendo do volume de processo, ter um custo, uma barganha nessa negociação, né? Então ela consegue ter uma qualidade maior, uma entrega melhor, né? Que do que se ela tivesse tudo isso internamente. Então, como a gente disse lá no início, né? Como a gente comentou, o exportador não é obrigado a contratar um despachante externo, né? Só que a nossa experiência aí, né? O convívio com exportadores no dia a dia, né? Sinara, nos diz que praticamente 100% das empresas aí, sei lá, 99, 98% das empresas contratam um profissional desse no mercado, né? Sim, sem dúvida. E são muitos detalhes, né? Como a gente falou antes. E se alguma coisa der errado, né? Quase que todo o resto vai dar errado, né? Porque é uma sequência ali de ações, de documentos. Então, é, o erro acaba custando caro muitas vezes, né? Então, sempre melhor deixar isso na mão de especialistas, né? Bom, Gilciane, e falando um pouquinho de melhores práticas, né? Quais que são as melhores práticas para o despachante aduaneiro, ao lidar com os processos de exportação e especialmente para garantir aí a conformidade, regulatória dos processos? Certo. Vou me conter meu entusiasmo, né? Vou tentar ser um pouco mais breve, né? Até porque já me estendi bastante na primeira, né, senhora? Imagina, Mas fica à vontade, Gilciane. qualquer Tá em coisa você me casa. corta aí, tá? Nada. É, então, assim,
no sentido aí de garantir a conformidade, como você disse, né, Sinara, né, lidando aí com o foco aqui na exportação, né, quais os pontos, assim, principais que eu vejo, né, que os prestadores precisam, né, os despachantes aduaneiros precisam ter, né? Primeiro, conhecer as regulamentações locais, né, e muitas vezes, né, internacionais relevantes, porque, querendo ou não, influencia na documentação que a gente emite aqui, né. Depois, qual é um segundo ponto importante? Garantir que a documentação seja precisa e completa. Isso, assim, é o fundamental, é o cerne da exportação, né? Senão, a gente tem custo, tem atraso, perda de embarque, mercadoria chega no exterior e gera demurrage com o container parado por documentação errada. Então, garantir uma documentação precisa é fundamental, né? Depois, estar atento ao tratamento administrativo, né? Porque se uma mercadoria chegar no porto e ela carece de uma licença prévia, o que que vai acontecer nesse cenário? Essa mercadoria vai ficar parada. Dependendo do órgão anuente, vai levar 15, 20 dias para fazer essa anuência. Então, cuidar o tratamento administrativo é primordial quando a gente se trata de exportação, tá? Depois, um outro ponto muito importante, certificar que os pagamentos sejam feitos corretamente a tempo. Corretamente e a tempo, na realidade, né? Então, o Gilcione está chovendo no molhado. Mas não, pessoal, às vezes a gente esquece de pagar uma taxa, esquece de pagar, como a gente comentou há pouco, da liberação do conhecimento, né, Senara? E o que que vai acontecer? Por mais que o conhecimento seja emitido no destino, o conhecimento não vai ser liberado e a carga vai ficar detida lá no exterior. Vai gerar também demurrage com esse container parado lá no exterior. Então, às vezes a gente menosprezar a questão dos pagamentos ou se descuidar dos pagamentos também pode gerar bastante dor de cabeça aí aos exportadores, né? Depois, o treinamento contínuo, né? É um ponto importante aí para garantir que todo mundo esteja aí a par das atualizações do mercado, né? Depois, um ponto importante que poucos fazem, né? Que é realizar as auditorias internas, né? É importante aferir como está sendo feito esse atendimento, se está dentro dos SLAs acordados com o cliente, né? Depois, o uso de softwares especializados, né? Eu acho que é um tema que a gente pode também estar trazendo aí, que é um tema mais amplo, né? E depois um outro ponto que é básico, assim, eu vejo como básico, que é a comunicação, né? Com o cliente, né, Sinara? E, por incrível que pareça, né? Esses pontos que eu trouxe aqui parecem um tanto quanto simples, mas que se não cumprido na regra, vai gerar um sério de dor de cabeças e para o prestador, né? Com certeza ele vai acabar perdendo esse contrato com o cliente, vai acabar perdendo receita e perdendo também espaço no mercado, né? Sim, é. E vai virando uma bola de neve também, né? Se algo der errado, vai atrasando todo o restante também, né? É, não, muito bons pontos que você trouxe aqui, super relevantes. Vamos voltar um pouquinho no ponto 7 lá que você falou dos sistemas especializados. Vamos entrar nesse tema, então. Quais as tecnologias e ferramentas são particularmente úteis para os prestadores de serviços? Certo. Eu atualmente, né, Sinara, eu estou muito focado nessa questão de tecnologia, assim, dentro da Pibernata. Sim. É um dos meus afazeres mais onerosos hoje do meu tempo dentro da empresa, né? Porque é através das ferramentas que a gente consegue entregar um serviço de qualidade para o cliente, que a gente consegue ter assertividade, consegue evitar dor de cabeça, consegue evitar custos, né? Então, quais softwares, né, que a gente pode aí estar contratando, né, no mercado para que ajude os prestadores, né, durante aí os trâmites de exportação, né? Claro, vou trazer aqui, vou citar alguns, né, Sinara? Porém, não quer dizer que o cara precisa contratar uma ferramenta para cada coisa, né? Ele pode, às Sim. vezes, né, ter softwares especializados, né, que aglomeram vários tipos de atividades que a gente vai enumerar aqui, né? Então, quais softwares seriam esses aí, né, que ajudam o dia a dia? Primeiro, né, o básico, né, que é um software de gestão aduaneira aí, né, que é uma ferramenta especializada nos trâmites aí, que ajuda a automatizar os processos, né, seja com cálculo, registro, preenchimento de documento, preenchimento de formulário, né, e isso é o extremamente básico hoje, né, quem quer atuar no comércio exterior ter um software de gestão aí, né, e isso reduz erro, agiliza a operação, né, a gente está falando aí com a Fascomex, né, que é dominante aí no mercado, né,
e tem ótimo software aí de gestão aduaneira, né? Inclusive, trabalhamos bastante nisso nos últimos meses, né, Luciane, Sim, nessa sim. parte aí desse sistema. Implantando juntos aí, né, na Kubernetes, Fascomex, sistema aí, de controle de processos, DUI, etc, né? Sim, assim, é uma parceria assim que a gente vê como uma parceria de sucesso, né? Sinara, para nós está sendo muito importante essa parceria junto com a Fascomex, né? Eu acho que tanto para a Fas quanto para a Kubernetes está sendo muito benéfico essa parceria. A gente hoje olha como uma ferramenta indispensável na exportação, né? E ela é o cerne da nossa exportação a nível global já, né? Então a gente já conseguiu implementar ela em todas as filiais e todas as filiais já estão operacionalizando através da ferramenta da Fascomex. Um Show de bola. agradecimento aí também por toda essa primeira etapa aí. Dar um passo para o lado da nossa conversa, né? Maravilha. Não, e a gente agradece também a parceria, né? Foi um trabalho bem longo, digamos assim, de alguns meses aí de adaptações, né? E agora já estamos aí, então, com todas as unidades de vocês operando, né? Maravilha. Certo. Depois, assim, outros sistemas, né? Outras plataformas aí que os processadores podem estar usando, né? Plataforma de rastreamento de carga. Então, a utilização de sistema de rastreamento, né, Sinara? Hoje, os clientes cada vez mais cobram dos prestadores esse acompanhamento em tempo real, né? É impressionante. A mercadoria chegou no porto, eles querem estar alertados que essa mercadoria chegou, aonde está, se vai embarcar, se não está, né? Então é muito importante, isso faz uma venda muito legal para os prestadores de comércio exterior, tá? Então ter um sistema de rastreamento da carga, né? Ou melhor, do status do processo, né? Seja ele no trâmite aduaneiro ou na entrega do destino, é extremamente interessante e faz com que a gente consiga ter uma boa venda dentro do comércio exterior aí, tá? Venda de prestação de serviços, né? Então, depois, sistemas de gerenciamento de documentos, né? São aquelas ferramentas aí que a gente consegue hoje armazenar em nuvem, né? Para gerenciar, armazenar documentos de forma eletrônica, disponibilizar para consulta de outras pessoas, né? Facilitando aí o acesso e a organização desses documentos. Depois, a gente tem também as ferramentas de análise de dados, né? Que é uma grande tendência agora de mercado, né? Que é o que? Identificar se o processo tem algum desvio, né? Uma previsão de demanda, pode comparar com anos anteriores, né? E basicamente o que que ele faz, né? Ele atua no auxílio às empresas, né, na tomada de decisões aí, né? Depois, que a gente usa bastante também, né? Porque a gente tem um grande volume, né, de pagamentos a fazer, né? Dentro do comércio exterior, né? A gente assume uma parte do cliente, né, Sinara, que ele também não consegue fazer essa gestão interna, porque é um volume grande, né? São muitos certificados, são muitas taxas para o terminal, taxas para amador, taxa de liberação. Então, ter um software também que faça o gerenciamento desses pagamentos, né? É muito interessante, é muito benéfico, vai ajudar você a vender os serviços, né? De prestação, né? De exportação. Plataforma de hoje é uma coisa bem básica, né? Que é você ter um software, né? Já voltado a uma parte empresarial, né? De comunicação e colaboração, né? Hoje a gente fala muito em Google Meet ou Microsoft Teams, né? Então, que são ferramentas já bem difundidas no mercado, né? Já mostraram a sua eficiência aí. Depois, poucas empresas contratam, mas de grande relevância, que são sistemas de controle de qualidade, né? Que é para garantir, né, os padrões, né, de atendimento. Basicamente, toda empresa, ela, como é que diz assim, ela preza pela qualidade, né? Mas não ter um sistema para controlar os manuais, formas de atendimento, contratos, né? Para que garantir que tudo isso esteja dentro dos padrões, né, estabelecidos para a empresa, também pode ser um risco. Então, contrate um software de controle de qualidade. Depois, o que que a gente também pode contratar dentro da exportação? Um CRM, né? Um CRM é bem importante também, que é um sistema de gerenciamento de relacionamento com os clientes, né? E por último, e não por ser o último, né, mas é o bola da vez, né? Que são as plataformas para monitoramento e avaliação de KPIs, né? Então, hoje em dia está sendo muito difundido isso no mercado. Tem empresas que não estão explorando isso ainda, Sinara, e pelo menos na nossa carteira de cliente, a gente tem vencendo cada vez mais cobrados por esse tipo de atividade, né?
A gente também já costuma a incentivar o cliente ao uso dessas chaves, né? Esses indicadores chaves que a gente consegue acordar com o cliente, o SLA, e consegue medir se a entrega está dentro da expectativa dele, da expectativa do cliente do exterior, ou até mesmo se os outros prestadores que ele contratou também estão atendendo os SLAs que ele vê como vantajoso, vê como correto, vê como ideal para a operação dele. Então, essas plataformas, né, que permitem o monitoramento e avaliação de KPIs são um ponto bem importante hoje no mercado de exportação. Maravilha. E praticamente tu consegue monitorar, né, com facilidade ali o desempenho, né, daquele processo, né? Então, extremamente importante. E vocês, como prestadores, conseguir mostrar isso para o cliente de vocês é um grande diferencial também, né? E de avaliar, né, se está cumprindo aí com prazos, com esses indicadores, né? Extremamente importante mesmo, né? É porque a empresa ela tem um objetivo, né? Ela tem os SLAs, né? Às vezes, dependendo do tamanho do player, né? Ele já vem isso internacionalmente, né? Os prazos que ele tem que cumprir e trazem para o prestador. Mas o importante disso, Sinara, é a gente ver se tem alguma tendência de desvio, porque o KPI, basicamente, a gente olha para trás, né? A gente olha para o que Sim. aconteceu. E aí você Uhum. pode ver que tem um desvio daqui a pouco entre o carregamento na fábrica e a chegada no porto, né? Que você acordou com a transportadora, daqui a pouco dessa entrega ser de 1 a 2 dias, está sendo feita em 3 e 4. Então precisa ser tomada uma decisão, precisa ser elaborado um plano de ação para que esse desvio não siga ocorrendo. Porque esses 2, 3 dias de atraso vai impactar na liberação aduaneira, vai impactar lá no despachante aduaneiro. E ele vai ter um menor tempo para fazer o desembaraço com a Receita. Caiu em um canal de verificação física, tem menos tempo para a Receita desembaraçar. E a Receita é um órgão público. E a Receita não vai se adaptar à necessidade do exportador, né? Então, esses atrasos, essas previsões, esse controle, né? Mesmo que olhando para trás, é muito importante. Para quê? Que a gente sempre corrija a operação, né? Não deixar para que daqui deu problema, né, que a gente veja uma tendência, né, de algum tipo de desvio, ou até não um desvio só, né, uma oportunidade de melhoria na operação, para que o quê? Que a mercadoria chegue no tempo correto, né, que ela embarque no tempo correto e o cliente final também lá fique feliz. Por quê? O cliente final das empresas feliz quer dizer que ela também vai continuar a exportar, ela vai expandir o mercado, então isso é bom para todos os prestadores, né, envolvidos, para todos os intervenientes, né? Perfeito. Essa parte de tecnologia aí, também ela, nos últimos anos, ela ficou muito mais acessível a todos, né, a todas as empresas, né? A gente falou antes de coisas do passado lá, RE, períodos mais antigos, né, do comércio exterior, a tecnologia naquela época era um pouco mais cara do que é hoje, né? Então, ela está muito mais acessível, hoje, né? Alguns exemplos que você deu ali, como o Google Meet, né? Ferramentas ali de comunicação, muitas delas hoje são gratuitas, né? Então, é importante aí os prestadores fazerem uso aí daquilo que for possível dentro das suas características, condições também, né? Mas ela pode trazer um ganho muito grande às operações, né? Bom, Jussiane, separei mais uma pergunta aqui para ti. Talvez alguns pontos aqui a gente até já tenha falado, né? Mas eu vou te fazer ela da mesma forma, tá? Mas assim, pensando especialmente nas empresas iniciantes, né? Exportadores iniciantes, quais são os principais benefícios de trabalhar então com especialistas de Comex, né? Exportação, para essas empresas aí iniciantes no Comex? Certo. Assim, né, a exportação ela é muito dinâmica, né? Ela é muito rápida, né? Então, essas empresas, principalmente as iniciantes, aí, contratando, né, um serviço especializado, como você colocou na sua pergunta, né? A gente pode destacar aí vários benefícios significativos. Até a gente defendeu bastante coisa já lá na primeira pergunta, né, que você fez, mas vamos pelo menos falar os tópicos aí, né, que são importantes, né, para a gente fixar, né? Então, primeiro é o conhecimento especializado, né? Porque os especialistas, né, eles vão ter conhecimento na regulamentação, nos procedimentos aduaneiros, né, nos acordos comerciais, como você costuma falar, as melhores práticas, né, relacionadas à exportação, e isso tudo, né, vai o quê? Vai evitar da empresa ser onerada com erros caros nessa área. E isso vai garantir o quê? Uma conformidade com a legislação, ela não vai ser
em nenhum momento convocada pela Receita Federal a prestar nenhum tipo de esclarecimento, né? E então vai evitar várias dores de cabeça para a empresa aí, né? Principalmente para as empresas iniciantes aí, né? Que conhecem daqui a pouco um pouco menos aí da legislação aí, bem se tratando da questão alfandegária aí, né? A questão de liberação da mercadoria aí. Um outro ponto aí que a gente pode citar também, né? Que até é um pouco redundante é a questão da redução de riscos, né? Porque os especialistas vão conseguir ajudar, né, a identificar e mitigar qualquer tipo de risco, né, relacionado a essa exportação, né, seja um risco financeiro, um risco logístico, um risco documental, né, às vezes o exportador manda uma fatura, um TECNIS com erro, né, ou que não atende aquela demanda, né, no país de destino, né, então vai proteger também a empresa desses potenciais problemas aí, né. Outra coisa, um profissional que já está acostumado a fazer exportação, ele vai também ajudar na eficiência operacional deste processo, deste embarque, vamos assim dizer, né? Porque ele conhece tanto, ele faz tanto aquilo no dia a dia, que quando chega um exportador iniciante e ele está um pouco fora ainda do ritmo, esse profissional, com essa expertise, ele vai ajudar ele na simplificação do processo dele, né? Economizando tempo e recurso. E tempo, querendo ou não, é dinheiro, é custo também para a empresa, né? Então, e daqui a pouco ele vai demandar de menos pessoas, né, no processo e ele vai ter um custo menor, né? Então, contratar um profissional aí nesse sentido que vai ajudar nessa eficiência operacional também vai impactar também que a empresa também se concentre mais nas operações internas, né, Sinara? Depois, gestão da documentação. Eu costumo fazer um parênteses aqui que os meus colegas da importação às vezes ficam loucos, como? Por quê? Né? Mas a importação ela tem vários, né, pontos para os analistas se concentrarem, que é com relação à legislação, né? Porém, na importação, a documentação do embarque, ela vem do exterior. A gente faz a conferência e tudo mais na importação para poder fazer o registro, né, na declaração, aponta erros, né, para a pessoa lá no exterior, enfim, assim como na exportação também, né, num tempo diferente. Mas, diferentemente da importação, na exportação a gente tem que confeccionar esses documentos, né? É daqui que parte os documentos, onde na importação isso já vem pronto, né? Estou falando da parte documental e Sim, não de sim. legislação. Com certeza a legislação é mais burocrática na importação, né? Mas se tratando de Uhum. documentação, a gente tem uma quantidade significativa de etapas muito maior, né? Com várias empresas diferentes, federações, associações, né? Órgãos, né? Para emitir esses documentos, porque cada país de destino vai exigir um jogo de documentos diferente, tá? Então, contratar um especialista no assunto aí é muito importante também, porque principalmente a empresa está começando e não vai ter esse conhecimento de aonde chegar, aonde, com quem consulta, quais documentos precisa apresentar para emitir determinada documentação, né? Onde ela encontra determinado tipo de certificado que foi exigido. Então, é bem importante aí a contratação de um profissional nesse sentido. Outro ponto, assim, que eu vejo como bem relevante, assim, nesse área, que é a questão do reconhecimento da marca internacionalmente. O que que eu quero dizer com isso? A gente vem citando aí de diversos pontos aí de garantir aí uma eficiência, né, uma eficácia da exportação, né? E toda vez que uma empresa ela consegue ter um embarque de uma forma uniforme, né? Que o quê? Que a mercadoria não atrasa, que ela consegue atender o que a gente chama de necessidade de fábrica, né? Que é o prazo dessa mercadoria estar disponível no exterior, que pode ser um insumo para uma produção lá no exterior, né? Ela vai ganhando espaço no mercado, ela vai ganhando nome, a marca vai ficando mais forte, né? Então, hoje você está pensando longe? Não, não estou pensando longe, eu estou pensando no óbvio, né? Então, se você contrata você está começando no mercado e já começa com problemas e com atraso da mercadoria na chegada lá no exterior, a sua marca também vai ter um problema com isso. Então, você contratar uma pessoa especializada já no início, né, quando você está começando, é primordial para que você fortaleça a marca e consiga também vender mais para o mercado internacional, né? Então, parece um pouco distante, mas não é. Eu acho que isso nasce, né, o crescimento da marca nasce você fazendo uma boa gestão da parte aí da logística de exportação, né, do transporte até o exterior, né? Não sei se eu estou falando muito, cenário, se eu posso seguir um pouco mais nesse tema. Pode seguir, fica à vontade. Pode. Já falei que eu fico meio entusiasmado e começo a falar pelos cotovelos aí, né? Então tá. Outro ponto, né? Também a gente já citou bastante aí, né? Que é o foco na estratégia dos negócios, né? Ou seja,
ter um especialista contratado nesse sentido vai fazer com que ele cuide dos aspectos técnicos, né? Enquanto a empresa vai, né, focar nos seus procedimentos internos, cuidar da mercadoria, fazer uma melhoria no seu produto, uma melhoria na entrega, contratar alguma outra coisa para a fábrica, para que ela também tenha um melhor produto lá no mercado. Então, contratar um especialista vai liberar o foco dela, né? Que ela tenha esse foco na sua estratégia e não nos trâmites aduaneiros, que não é o know-how da empresa, né? Outro ponto importante aí é o aproveitamento de oportunidades. Às vezes, por exportador estar longe, não conhecer daqui a pouco o mercado local ou o local onde está sendo feito o embarque, conhecer diversos portos do Brasil, a vantagem de cada um, por onde ir. Então, esse profissional também pode estar ajudando ele a aproveitar essas oportunidades, né, Sinara? Para que ele também tenha um ganho com isso. Então, contratando esses profissionais, ele também vai conseguir que alguém identifique para eles as oportunidades, né? E que ele também consiga fazer uma exportação aí de uma forma mais eficaz, né? E o por último, né? Eu gosto de deixar por último os mais emblemáticos, né? Que é a questão de resolução de problemas, né? Que bom se toda exportação fosse fluida, né? Se na área a gente não tivesse problemas, né? Mas não é, na prática não é bem assim. Como é um processo que carece de prazos, né? É apertado, é corrido, né? A gente não tem um tempo, né? Para se preparar. Esses profissionais, eles são experts em resolver problemas, né? Então, ou seja, não é que não existe o problema, é pelo contrário. Esses profissionais, eles são experts em resolver problema. Já está E preparado ali para resolver algum problema, algum BO, né? É e muita muitas gente é muita gente envolvida também, né? Passa um processo para sair do Brasil, chegar a outro país, são muitas empresas envolvidas, né? Quem vai carregar o motorista, o porto, os portos, toda a documentação é tem que ser um maestro ali, né? é, Para administrar isso tudo, né? Então sempre geralmente vai acontecer um problema, como tu disse, né? sim, e o que que acontece? E às vezes, como dependendo do tipo de prestador, né, da qualidade do prestador que essa empresa contrata nesse cenário, ela nem sente esses problemas, né? Ah, teve um problema na certificação. Quem é que vai cuidar da declaração de origem que deu problema? É o próprio prestador. Ele vai lá, vai falar com um, vai falar com o outro, vai resolver. Às vezes a área de Comex já passa os contatos dentro da fábrica para você falar. Então você tem contato com o transporte, por que que a mercadoria chegou, por que que não chegou, tem que chegar, esse é o prazo, vou pedir extensão, não vou pedir extensão, vou falar com a Receita, vou entrar com pedido. Então, cara, o nosso dia, né, no comércio, dia a dia no comércio exterior são os problemas, o nosso foco é lidar com essa parte burocrática, né? Então, eu acho que não seria nem somente para empresas iniciantes, né? A importância realmente é ter alguém com conhecimento, né, da legislação, das obrigações nessa área e que tenha o conhecimento local também, né, para resolver esses problemas aí, tá? Eu Sim, acho com que certeza. referente a essa pergunta seria esses pontos aí, senão. Sim, maravilha. Não, e eu falei assim, perguntei especificamente pelo exportador iniciante, empresa iniciante ali, porque geralmente ele tem ainda mais dúvidas, né? Então é importante ele poder contar aí com um prestador de serviço que vai pegar ele pela mão e vai auxiliar ele em todos os passos, né? Porque geralmente é, ele muitas vezes ele tem uma insegurança, né? Porque ele nunca passou por aquele caminho, né? Então, isso é bem importante. Bom, Jussiane, e falando assim, a gente sabe que existe dentro do comércio exterior muitas diferenças nos setores, né? Você exportar animais vivos e uma máquina é muito diferente, né? Então, quais que são os desafios aí dos prestadores de serviço, né? Ao operar aí com diferentes setores? Hum, sim, né, Sinara, você tem, como é que eu posso dizer, é um desafio realmente, né? Você lidar com uma carteira de clientes extremamente diversificada, que tem produtos extremamente, que é como é que você falou, que atinge opostos tão extremos, né? De uma É, mercadoria.
origem agrícola, a um animal, a um carro, uma peça, um produto químico, um produto explosivo, armas, então, que é outra legislação totalmente diferente, né? Sim. Então, o que que eu vejo, assim, né? O principal ponto, né, para esses prestadores que atuam em diversos nichos, né, do mercado de exportação, o primeiro ponto é a necessidade de entender todos esses setores, né, a ter profundidade em todos esses setores, né, porque para tu fornecer um bom serviço, tendo uma carteira diversificada assim de clientes nesse área, vai exigir que o quê? Que ele tenha várias frentes de atendimento diferentes, né? Não vai ser, ele não vai conseguir ter um único despachante para resolver todos esses tipos de demanda, né, de cliente, né? E isso vai fazer que o quê? Primeiro, já não é uma tarefa fácil, né? Você tem especialistas em várias áreas, né? E isso também vai depender do tamanho desse prestador, se ele vai conseguir comportar todo esse time, né? Dentro da sua empresa, né? E o investimento nesse área. Especialistas em diversas áreas também tem um custo alto para isso, né? Então, o que que vai requerer, né? Que ele conheça as tendências de cada local, regulamentações específicas de cada setor, né? Então é um ponto bem complicado. A gente tem várias empresas no mercado que já atuam assim, né? Ah, e depois eu acho que de repente posso comentar um pouco também sobre o tamanho da Pibernai, e que a gente tem esses especialistas aí espalhados aí ao longo do Brasil, mas você vai ver no mercado que são poucas empresas que conseguem se aprofundar em tantos setores diferentes, justamente por esse investimento, né? Ter diversas frentes com vários conhecimentos diversificados encarece muito a operação, né, Sinara? Sem dúvida. Aí na Fibonacci vocês têm alguma separação, setores assim, por tipo de produtos? Sim. Claro, isso também vai depender da demanda do exportador, tá, Sinara? Por quê? Às vezes a gente tem células de atendimento específico, a gente tem células de cargas gerais, tem célula de produto químico, células de embarque antecipado, né? Então isso Uhum, também vai depender também da demanda. A gente não vai conseguir ter um profissional, às vezes, para fazer claro, um processo no mês, né? Porém, sim. quando a gente tem clientes aí não sei se todos conhecem a Bernard, né? Mas a gente atua com grandes players aí do mercado e aí os players às vezes demandam 100, 120, 200, 400 processos mês, apenas um cliente, né? Então, isso faz que a gente tenha, sim, um atendimento específico e personalizado para aquele cliente, tá? Ou então a gente reúne por células de atendimento por determinado tipo de produto, tá? Maravilha. Bom, Gilciane, e quais são os principais serviços que os prestadores de serviços podem oferecer, então, para facilitar, o processo de exportação para os seus clientes? Bom, hoje o mercado exige muito mais do que o despacho aduaneiro, né, Sinara? Antigamente era recebia os documentos, fazia o desembaraço, ó, obrigado, tá liberado essa carga, né? Mas hoje o mercado mudou. Vou até pegar um pouco do gancho do que você falou anteriormente, lá na primeira pergunta, que é o temor que tinha do despachante aduaneiro ser extinto, né, vamos assim dizer, né? E pelo contrário, na realidade, a gama de serviços hoje, o desembaraço é uma parte do que o prestador de serviço de comércio exterior faz, né? Então, em vez dele perder espaço, ele ganhou mais espaço, né? Foi uma curva ao contrário aí, né? Verdade. Também vejo isso ao longo dos anos aí, o despachante acabou assumindo mais responsabilidades, né? Prestando alguns tipos de serviços um pouquinho diferentes, não só ser um carregador de papéis aí, como você comentou. Sim. Então tá, vou tentar ser um pouco mais breve aqui, mas enfim, quais serviços hoje assim que a gente pode prestar, assim, pode ver rapidamente como serviços a serem ofertados aí no mercado, aí na exportação, né? Que é o tema do nosso webinar. Primeiro, consultoria em comércio exterior, né? Fornecer orientação aí sobre a regulamentação da exportação, acordo comercial, tarifas, taxas, né? Ajudar a empresa aí a entender os requisitos legais, né? Sinara. Depois, documentação de exportação, né? Preparar, revisar documento, fatura, conhecimento, né? Certificado de origem ou qualquer outro documento alfandegário aí que exija aí em algum local. Hoje, há muitas empresas já, prestadores de comissárias, né?
ou despachantes também, já oferece a questão de logística e gerenciamento de transporte, né? Que nada mais é do que oferecer esse transporte internacional ou transporte nacional, né? Ajudar as empresas a definir qual o melhor meio de transporte, qual que vai atender aquele transit time que ela precisa entregar aquela carga, né? Depois, não podemos esquecer do início de tudo, né? Que é o despacho aduaneiro, né? Coordenar e facilitar aí a liberação dessa mercadoria aí junto aos órgãos anuentes e Receita Federal, né? Um serviço que há pouco se fala no mercado, assim, não nasceu hoje, obviamente, né? Mas que hoje está mais fomentado a contratação é a gestão de riscos. Existe empresa que contrata apenas para esse serviço, né? Não sei se você já tinha ouvido falar, mas tem empresas que nos contratam hoje somente para a gestão de riscos. Então, é um serviço novo, relativamente novo aos despachantes, né, que as empresas antigamente faziam de uma forma apenas interna, né, que é o quê? Uhum, É você identificar os riscos no transporte da mercadoria, que é o risco de atraso, o risco de não cumprir o contrato que tem com o fornecedor lá fora. Então, muitas vezes a gente vê também no mercado como nome de Control Tower, tá? Que é a torre de controle. Então, outro ponto aí que a gente consegue ofertar para os clientes é a gestão de pagamentos. A gente falou há pouco, né? Não são poucas taxas a serem pagas dentro da exportação. Então, o cliente não tem, às vezes, mão de obra interna para fazer todos esses pagamentos. Ele quer que você faça todos esses pagamentos e depois peça o reembolso para ele. Ou peça um numerário, geral daquele processo, dentro de uma expectativa do que vai ter de custo, e você efetue todos os pagamentos e depois você falar e comprova que você fez esses pagamentos. Então, é muito comum dentro da exportação os, as empresas demandarem esse serviço de gestão de pagamentos, tá? Depois, assistência na certificação e no licenciamento, que a gente falou, né, que são as autorizações aí para poder embarcar, ou emissão de certificado, seja um fitossanitário junto ao mapa, seja um certificado junto à ANP, enfim, né? Depois, treinamentos de exportação, né? A gente tem empresas aí no ramo aí como a Fascomex aí que é expert em fazer isso no mercado, né? Oferece bastante produtos nesse sentido aí ao mercado. Ah, gestão de pedidos e distribuição, esse já não é tão novo quanto o Control Tower, né? Que é também a questão de gestão de 3PL, 4PL, né? E agora já estão querendo falar em 5PL já, né? Então, essa gestão de pedidos, que é desde o momento lá que acontece a venda, você fazer o lançamento do pedido no sistema, fazer a gestão de estoque, a distribuição, né? E garantir que esses produtos cheguem de uma forma eficiente lá no exterior. Então, é um produto que não é recente, tá, Sinara? É um produto que, pelo menos na Pibernat, a gente já trabalha há bastante tempo, que é a gestão de pedidos, tá? E depois, de alguma forma, você conseguir também trabalhar com um produto, né, de oferecer a conformidade aduaneira para as empresas, né, regulatório. O que que eu quero dizer com isso? Auxiliar as empresas a se manter sempre atualizado com a legislação vigente, né? Então, esse seria o último ponto, assim, que eu vejo como os serviços básicos que hoje a gente já consegue ofertar para as empresas. É claro, isso vai depender do estágio, né, da maturidade que esse exportador se encontra, né? Para poder também estar terceirizando alguns tipos de atividades, né, Sinara? Mas e alguns outros serviços, ou desses serviços que a gente comentou, que a gente também pode estar fazendo um pacote, né? E não atuando com o custo unitário de cada um, né? perfeito. É isso aí, a gente não é mais apenas despacho aduaneiro, né? Tem uma gama aí de possibilidades que os prestadores de comércio exterior podem atuar, né? Perfeito. Ô, Gilcione, e outra, queria entrar também num outro tema que eu sei que tu é especialista aí, que é o modal marítimo, tá aí Sim, em Rio Grande, né? Tá falando conosco agora de Rio Grande, né? É, sim, que é aí o nosso coração no Rio Grande, né? Do modal marítimo. É, eu sim. queria que tu falasse aí um pouquinho sobre o modal, né? E quais são aí os desafios desse transporte, né? Tá? Tanto para os Claro, despachantes como para o exportador. claro, vou falar assim. E isso é uma brincadeira até interna que tem, né? E agora, como atuo no negócio de exportação inteiro, na empresa em si, né? Fica, porque tu vê mais o marítimo do que o rodoviário, aéreo, né? Tem essa brincadeira interna também, assim, né, cenário? Sobre essa veia que eu tenho no modal marítimo, né?
Sim. Mas, hum, brincadeiras à parte, aí voltando para sua pergunta aí, né? O modal marítimo, né? Diferentemente dos outros modais, né? Todos têm riscos, né? Todos têm que ter os prazos a serem cumpridos, senão também vão gerar problemas, vai gerar dor de cabeça, né? Mas o modal marítimo em específico, ele tem mais prazos a serem cumpridos. E eles são um pouquinho mais tensos, vamos assim dizer, né? Então, eu costumo dizer que o cerne da operação marítima, o coração da operação marítima são os prazos, né? Então, que prazos são esses, assim, né? Quais prazos que a gente pode citar como críticos aí, né, Sinara? Primeiro, né? O despachante, né? Vamos falar primeiro dos pontos do despachante, né? Você pediu para falar do despachante, depois também dos exportadores, né? Então, no modal marítimo, né? O navio ele tem um schedule, né? Que é a programação do navio. É quando esse navio vai chegar, quando esse navio vai atracar no porto, quando é que ele tem a previsão de sair, previsão de chegar no destino, né? E para que isso ocorra, a companhia marítima ela estabelece alguns prazos, né? Que são os prazos que a gente diz que são críticos na exportação marítima, né? Quais são esses prazos? Primeiro, é o deadline de draft, tá? Que também é conhecido aí no mercado como deadline documental. Ele ocorre aí cerca de 7, 8 dias, né, antes da data do navio chegar no porto, que é o quê? O exportador tem que mandar todos os dados que vão sair no conhecimento de embarque, né? Os conhecimentos de embarque também temos no marítimo, não, desculpa, que também temos no aéreo, também temos no rodoviário, né? Porém, no modal marítimo, a gente tem que fazer um rascunho deste documento e passar para a companhia ou transportador internacional, né? A gente pode assim chamar, né? Para ele fazer a conferência, a aprovação e impressão desse conhecimento. E aí, quais documentos a gente vai precisar para cumprir esse prazo aí do deadline do draft? A gente precisa da fatura, a gente precisa do packing, a gente precisa da nota fiscal. Ah, Gil, mas a nota fiscal não vai no conhecimento. Sim, mas você precisa emitir a DUI. A DUI é um número obrigatório que precisa constar nesse rascunho do draft de BL, né? Hoje, os exportadores até quando não tem a nota fiscal ainda, a gente já tem uma referência única, né, da carga, que é a RUC, né, chamada RUC aí no mercado, né, que a gente pode colocar no local da DUI. Também evita hoje bastante dor de cabeça, bastante custo extra que a gente tinha no passado, né, o uso da RUC no draft de BL, né. Depois, o que mais a gente vai precisar para poder cumprir esse prazo aí, né, Sinara? A retirada já está indo agendada também, porque quando a gente agenda o levante do vazio no terminal, a gente já consegue ter os dados, né? De número, tara, de lacre, né? E um ponto muito debatido no mercado, assim, Sinara, que o quê? Para essa submissão desse draft, tá? Cada agente de carga, cada armador, ele tem um modelo próprio. E esse modelo ele pode ser em Word, pode ser em Excel, pode ser um sistema. Então, assim, cada um age de uma forma. Por muito tempo tentou se centralizar numa ferramenta chamada Intra, né? IntraWorks, não sei se todos conhecem, né? Tentou se centralizar lá, mas teve um movimento de centralização e hoje, de novo, está cada um usando seu sistema próprio aí, tá? O Intra ainda existe, ele é forte no mercado, mas hoje, para submeter um draft, o prestador tem que ter esse conhecimento, tem que ter em mãos o acesso ou o formulário já para mandar esse draft. Se ele deixar para isso para a última hora, ele vai perder esse prazo, tá? Então é bem importante. Depois, o segundo prazo crítico que a gente tem, tá? Dentro do modal marítimo, é o deadline de carga, tá? Que é o que ele ocorre mais ou menos entre 3 a 4 dias ali antes da data de chegada do navio, né? No porto. Que o quê? O que é o deadline de carga? É o prazo que a gente tem para entregar essas mercadorias no porto e estarem devidamente desembaraçadas junto à Receita Federal. Então, para o que que a gente precisa para cumprir esse deadline de carga? Que o container esteja depositado no porto e a DUI esteja desembaraçada. E em alguns lugares, não sei se você recorda desse termo também, a GDE, né? Que é a guia de despacho, né? De exportação. Sim. Antigamente a gente precisava fazer isso presencial, né? Hoje a gente já consegue fazer através de muitos sistemas e tem alguns locais já que consideram a própria DUI desembaraçada como já feito essa questão de liberação no porto, tá?
Porém, ensinar isso também posso dar uma dica adicional que o que é? Sempre confira. Mesmo os portos estando desautomatizados, mesmo os portos considerando a DUI desembaraçada como apta para embarque, às vezes o sistema não lê a DUI e a carga acaba ficando no chão, tá? Boa dica, hein? É, esse é o plus, o pulo do gato para quem assistiu até aqui, né, Sinara? Aham. Qual é o próximo prazo crítico que a gente tem aí na exportação marítima, tá? Em 2016, o SOLAS, né, estabeleceu que os exportadores, eles precisam mandar a informação da massa bruta verificada, tá? Essa seria a tradução literal da palavra VGM, né? E o que que é isso, tá? Estava acontecendo muito dos conhecimentos de embarque irem com um peso e a mercadoria efetivamente ser carregada com outro peso, tá? E o que que Uhum. acontece? Isso acontece diversos problemas no carregamento marítimo, inclusive durante o transporte dessa mercadoria. Ou melhor, durante o trajeto desse navio até o exterior, né? Então, foi estabelecido que o exportador, além de cumprir o deadline de draft, além de cumprir o deadline de carga, ele também precisa cumprir o deadline de VGM, tá? Que é o quê? Ele informar, ele preencher um outro formulário, é um terceiro formulário, né? Que ele informe realmente o peso da mercadoria, considerando, né, a mercadoria, os pallets que ele tem dentro do container, as embalagens e a tara do container, tá? Então, esse é o peso bruto, esse verificado, tá? Esse é a massa bruta verificada que é exigida dentro do VGM. E o que que a gente precisa para fazer isso? O que que a gente precisa ter em mãos, né? Os dados do container, os dados da reserva, né? O booking, né? Chamado de booking, o container efetivamente carregado, não adianta ser um peso estimado, né? A gente vai ter problema com isso. Dados e o método da pesagem, né? Que o Solas lá previu dois tipos de método de pesagem, né? O nome dessa pessoa que foi responsável pela essa pesagem e, assim como o draft, existem diversos formulários e diversas formas para enviar o VGM. Eu acho que o VGM é até pior do que o draft, né? De formatos diferentes a serem enviados, né, Sinara? Sim. Não, e era muito. É um documento importante, né? Porque é muito risco, né? Imagina todo mundo errando, todos os portadores, todos os embarcadores, né? Errando o peso. Imagina o risco para o navio, né? Então, foi uma medida realmente importante, né? Mas Sim, como tu disse, né? São vários modelos, né? Então, mais um empecilho, mais uma dificuldade, digamos assim, né? De saber como preencher e qual preencher, né? sim. Então, assim, esses são como prazo crítico, assim, né? Eu citaria esses três, né, Sinara? E depois, quais são os outros pontos aí? Quais os outros desafios no modal marítimo para os prestadores ainda, tá? Ainda falando dos despachantes, né? É o desembaraço aduaneiro e a documentação, né? Porque o desembaraço marítimo ele pode ser um pouquinho mais lento, né, um pouquinho mais demorado. Às vezes ele tem mais vistorias no porto, tem a questão de scanner, tem a questão da SAVIG, né, identificar se tem droga ou não tem droga no container. Então pode ter uma outra vistoria extra à de liberação, né? Vai ter um outro posicionamento, né? Então a mercadoria, como são um lote, às vezes, de container, né? É um volume maior que pode ser carregado, então vai ter mais tempo para as vistorias, se necessário, né? Então, e qualquer atraso nessa etapa, né? Voltando à questão dos prazos, né? Vai o quê? Acarretar na liberação e possivelmente algum custo extra, né? Porque a mercadoria vai rolar para o próximo embarque e vai gerar custos, né? A gente acha que a gente pode falar dos custos um pouquinho mais para frente. Depois, um outro ponto importante aí, como é que é, Sinara? O pulo do gato para quem está aqui com nós até agora, né? Que é o Sei. que? Estar atento na mudança dos prazos. Quem trabalha com modal marítimo ou quem trabalha hoje com modal rodoviário está passando por um modal marítimo, precisa estar atento na mudança dos prazos. A mudança do schedule do navio é algo corriqueiro, só não é corriqueiro para quem não atua com o modal marítimo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Ah, chegou próximo de feriados, teve algum problema com a embarcação, ele omitiu algum porto na vinda até o porto que você vai embarcar a mercadoria, pode ser que o quê? Que mude esses prazos, ou seja, vai antecipar a chegada dele no porto, vai impactar onde?
deadline de draft, deadline de carga e deadline de VGM. Ou seja, você vai ter que correr para fazer isso tudo. Então, se você não está constantemente atualizado com o schedule do navio, você vai ter problemas. Porque o schedule pode mudar, não é uma obrigatoriedade, né? Mas qualquer alteração dentro da programação do navio vai impactar nos prazos e você vai perder, né? É raro os casos daqueles que você, hoje não, passou para semana que vem. Olha, dá para contar nos dedos, Sinara, às vezes que acontece isso no ano. Geralmente é antecipando, Sim. E certo? Então, muita omissão, né, dos navios em portos também, né? isso é, e querendo ou não, a omissão vai atrasar, não, a omissão, se o teu porto que você vai embarcar a mercadoria é o próximo, né, de escala do navio, o que que vai acontecer? Vai antecipar Já o muda seu. tudo. Uhum. Vai, vai antecipar. Então, se ele omitiu o porto anterior, vai antecipar o seu. Então, é muito importante estar ligado nas mudanças de prazo aí no schedule do navio, tá? Agora, falando um pouquinho aí, que você pediu também dos desafios para os exportadores, né? Como a gente trabalha às vezes com esse serviço aí de um tower e gestão de pedidos, né? O que que a gente já passou um pouco aí nesse mercado de exportação marítima, tá, Sinara? Primeiro, o planejamento da produção, tá? O exportador precisa, né, de uma certa forma, sincronizar lá no seu processo de produção com esses prazos de embarque, né? Se não, rolando muito navio ou não tendo navio para embarcar, né? Vai ter o quê? Ou uma falta ou um excesso de estoque aí, né? Depois, a gestão do estoque, né? E o dos pedidos, né? Que está chegando lá dos seus vendedores, né? Precisam também estar sincronizadas, né? Por quê? Porque precisa também observar a escala dos navios e o navio ele não é que nem uma transportadora rodoviária, né, Sinara? Não, não tem vários caminhões para atender e o caminhão atende no tempo dele. Não, o navio tem uma programação. Daqui a pouco você quer usar uma rota que tem agora, e daqui a pouco tem daqui 10 dias, e daqui a pouco tem daqui 15 dias. Ou seja, se você não se programar para ter a mercadoria dentro daquela escala, dentro daquela programação do navio, você vai ter que ficar para o próximo. E o próximo não é amanhã, é daqui 10, 15 dias, né? Então são poucas rotas aí que a gente vai ter com uma diferença poucos de dias aí. Então é bem importante essa gestão do estoque aí e de pedidos, tá? Sim. Não é como Uber, né? Só chamar. Só chamar o próximo. Próximo, É, brincadeiras à parte aí dando sequência, tá? A dependência de cronograma de navios é um ponto importante aí, um desafio para os exportadores. A gente acabou de citar nesse cenário que não tem navio a todo momento disponível. A gente às vezes tem casos que a gente tem que redirecionar de porto, cenário, por causa desse problema. Então vamos supor, às vezes o mesmo navio pode operar Rio Grande e Itajaí, né? E se você não vai conseguir cumprir o prazo no Porto de Rio Grande, já tinha uma reserva no Porto de Rio Grande, você tem que fazer o quê? Tentar trocar essa reserva com o armador para o próximo porto de escala. E aí você passa essa mercadoria, tem um custo extra com transporte no Brasil, né? Você vai ter mais um custo nacional de transporte, mas você consegue manter ainda naquele navio. Porque não vai ter o outro vai levar mais um tempo. Então, essa dependência dos cronogramas também é um desafio para os exportadores, porque volta aos pontos anteriores: planejamento de produção e gestão de estoque, tá? Outro ponto importante que a gente vem sofrendo, assim, ó, isso, assim, dentro dos meus anos aí de exportação aí, né? Já tô passando da casa dos 10 aí. As reservas no navio, os bookings, tá? O que que eu quero dizer com isso, Nara? Antigamente, você conseguia pedir extensão, pedir reserva em cima, né? Do laço, vamos assim dizer, que a gente chama aqui no Sul, né? Com o prazo curto, vamos melhor dizer, nacionalmente falando, né? E, e o que que acontece? Hoje, cada vez mais, a gente carece de pedir essas reservas de uma forma antecipada. Como aumentou o volume de exportações e a gente não tem muito mais navios operando aqui no Brasil, vamos assim dizer, faz com que os navios sempre estejam cheios, estejam over, que é o termo que as companhias usam, né? Esteja full, né? Então, isso faz com que qualquer desvio, qualquer ah, questão de prazo que o exportador não consiga cumprir, ele perde esse espaço no navio. Então é muito importante fazer o planejamento, fazer a gestão de estoque, né? Cuidar o cronograma do navio para que você consiga ter uma regularidade e não seja impactado pelos prazos, né? E depois, o ponto mais importante dentro desse desafio para os exportadores, que é
o cumprimento de prazos contratuais. Aí a gente volta lá na questão de KPIs, monitoramento, mapeamento, né? Porque, Sinara, e também naquela questão da marca, né? Internacionalmente, né? Porque se frequentemente, né, ele não cumprir esses prazos contratuais que ele tem de entrega no destino, vai impactar lá no fabricante no exterior. Então, nem sempre a gente está exportando mercadoria final, às vezes são insumos, entende? Então, não obedecer os prazos na exportação no modal marítimo, né, pode impactar, inclusive, em problemas contratuais e possível perda de mercado desse exportador no mercado internacional aí, tá? Então, só fazendo uma apanhada geral, eu costumo brincar, claro que a exportação marítima tem outros trâmites, né? Principalmente físicos, né? Mas o coração, para mim, ensinar assim, no meu ponto de vista, na minha visão, na minha experiência, é os prazos. Você pode ver que o prazo, a gente conseguiu elencar vários pontos aqui, tanto de desafio para o prestador, né, para o despachante aduaneiro, quanto para o exportador. Não estar atento aos prazos na exportação marítima é um grande risco e gera diversos custos. É. Eu ia dizer, e diversos custos extras, né? Inclusive, senhor, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Sobre essa parte aí financeira, de recursos, né? Que são os principais custos extras aí mais comuns que a gente vê nas operações, né? Acho que o próprio exemplo que você falou ali em cima, né? Às vezes a necessidade de o navio omitiu o porto por qual você tinha a reserva inicial, mas você pode tentar ainda embarcar para um outro porto. Já é um custo aí de transporte nacional. No exemplo que você usou aqui, Porto de Rio Grande, mas você vai tentar embarcar por Santa Catarina por Porto de Itajaí, né? Já é um custo extra. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses custos, né? Quais são aí, na tua experiência, os custos mais comuns aí na exportação? Certo. Então, eu gosto também dessa pergunta, assim, porque dentro da gente medir uma produtividade, trabalhar dentro de sistemas, a gente sempre tem que pensar em como a gente vai evitar problemas ao nosso cliente, né, senhora? Então, às vezes eu bato isso também muito com o Leandro, né? Esses pontos, assim, né, da Sim, questão de proatividade para a gente evitar esse tipo de custos aí. Ninguém quer ter custo extra na sua operação, né? E mas vamos tentar falar, se resumir um pouco aos mais básicos, assim, né? Primeiro, você está coordenando uma operação de estufagem, né? De ova do container, né? Encher o container, né? Ou, enfim, pode ser o caminhão também para o transporte rodoviário, ou carregar mercadoria para o transporte aéreo, isso independe do modal, tá? Essa situação é as estadias com o caminhão. Então você mandou um caminhão para a fábrica, seja ele com o container vazio em cima para estufar ou para carregar mercadoria, e a fábrica chegou lá, não terminou a produção, o rótulo estava errado, vai trocar o rótulo e tem que ajustar isso, e faltou o pallet não está fumigado, enfim, sei lá qual é o problema que teve lá na fábrica na hora do carregamento, você vai ter estadia com o caminhão. Porque você tem um tempo, né, que você, quando fechou o frete nacional ali, você tem o tempo que você acordou com essa transportadora e não cumprir, vai, e junto quando você fecha esse contrato, também já tem ali indicado qual vai ser o valor por dia, né, qual vai ser a diária do caminhão, né, quando for superior a esse prazo acordado, né. Então, estadias com caminhão é algo bem comum, tá, de o pessoal tá sofrendo essa penalidade aí. Claro, comum no sentido que qualquer atraso vai acarretar, tá? Depois, um custo que a gente tem no modal marítimo, tá? Que é o custo de detention, tá? Ele não é muito falado, mas quem trabalha com a gestão do carregamento sabe que custo é esse. Por quê? Detention, né, traduzindo aí para português, seria detenção, né? O que que é isso? Quando você reserva um espaço no navio e pega esse container para fazer a estufagem dele, você tem um período livre para pegar esse container, levar até a fábrica ou local de estufagem, fazer o carregamento e entregar ele no porto. Isso é o período livre que você tem para estar com esse container retido, tá? Detido, melhor dizendo, né? Então, toda vez que você só supera a esse prazo livre na origem, estamos falando de exportação, tá? Que você supera esse prazo na origem, com o container também, atrasou na fábrica por causa de mercadoria,
ah, tem uma greve de caminhoneiros, chegou mais tarde, enfim, não importa. Passou do período livre com o container, sem estar entregue no terminal de embarque, você vai ser aplicado o custo de detention, tá? E ele é pago em dólares. É o que dói mais ainda no bolso do exportador. Assim como, Geralmente, quanto tempo que é o free time nesse caso? assim, olha, a gente tinha em torno aí de 7 a 10 dias anteriormente, tá? E vou te dizer que com a pandemia e a falta de containers, a gente passou recentemente aí por essa falta absurda do número de containers, isso caiu aí para em torno de 5 dias, tá, Sinara? Então é um tempo relativamente curto que a gente tem, né? Não é impossível de atender, obviamente, né? Mas dependendo da operação do cliente, que tem que tirar, vamos supor, uma unidade, vai lá aqui do sul um pouco, né? Tem que tirar uma unidade no DEPT, aqui em Rio Grande. Tem que levar até, de repente, aí a capital, a serra, né? Para fazer estufagem na fábrica e trazer de volta. Pensa, se for um dia para cada operação, ó, um dia para levante e levar na fábrica, um dia para estufagem, um dia para entrega, temos três. Ou seja, ele tem 2 dias de empecilhos que ele pode aí ter no meio do Uhum. caminho aí, tá? Então, qualquer tipo de desvio já ocorre a cobrança de detention, tá? Estamos falando do prazo médio, tá? Facilmente pode estourar o prazo, né? Facilmente pode estourar o prazo se você não tiver uma coordenação, um planejamento adequado desse carregamento aí. Então, todo prestador que assume essa parte aí de coordenar o carregamento tem que estar atento, né? Tanto o prestador ou o próprio exportador fazendo isso internamente, né? Tem que estar atento ao período de detention. Se tem alguém nos ouvindo que faz isso de uma forma instintiva, que nunca se deparou, olhe seus contratos, olhe suas reservas, porque esse período está lá. E se vocês nunca tiveram, que bom. Mas fiquem atentos e quem tem um grande volume, Sinara, ela consegue negociar um prazo maior, tá? Isso é praxe de mercado. Então, já vai lá. Se sabe que a sua operação leva um pouco mais de tempo, já tenta negociar 7 dias, né? Algo assim já que vai ter um prazo mais confortável para você fazer a entrega e ficar um tempo maior com esse container retido aí na fábrica. Depois, não é muito diferente do detention, tá? É a demurrage, né? A gente ouve muito a demurrage na importação, porque a gente aqui já é o destino no Brasil, né? Então, a gente também tem demurrage na exportação, porém também é no destino, só que no caso da exportação no exterior, né? Então, a mercadoria descarregou do navio, ela começa a contar demurrage. Então, como é que se controla o prazo da demurragem? É entre a descarga do navio e a entrega do container vazio. Ou seja, dentro do prazo que você também tem acordado lá, do free time que você tem, o tempo livre que você tem para fazer isso lá, você tem que o quê? Ter mandado a documentação para o exterior, dependendo do Incoterm, né? Se o exportador no Brasil tem ou não a responsabilidade de desembaraçar essa mercadoria lá, né, no exterior. Contando que não, né? O importador, o comprador vai fazer o desembaraço dessa mercadoria, ele vai levar até a fábrica, vai fazer a desova desse container, né, que é retirar a mercadoria desse container e vai entregar ele vazio em um depot lá. Então, esse é o prazo de demurragem. Também foi superior ao tempo livre acordado na reserva lá, quando você fechou o booking, também você vai ter incidência da cobrança do demurragem. É algo totalmente comum também quando é superado esse tempo livre aí, tá? Depois, temos alguns outros pontos assim que são mais corriqueiros, que impactam, que são gerados mais na questão do desembaraço aduaneiro, tá? Primeiro, armazenagem. Então, você errou, a mercadoria precisou ficar mais um tempo armazenada no terminal para esperar o próximo navio, que nem a gente citou nesse cenário, e esse navio pode ter, sei lá, daqui 10, 15 dias, você vai estourar também o tempo livre que você tem no terminal de armazenagem, né? Geralmente, alguns terminais dão ali 10 a 15 dias, né? Free. E aí, você esperando o próximo navio, o que que vai acontecer? Vai ter incidência da cobrança de armazenagem. Nesse mesmo sentido de perder o prazo de embarque, né? E vai esperar o próximo navio, dentro do terminal existe uma organização para que esse embarque ocorra, né, senhora? Então, dentro lá do terminal, tem as chamadas quadras, que é o quê? É onde está todos aqueles lotes de contêineres que vão embarcar em determinado navio. Então, se você, o seu, na- se o- a sua mercadoria estava prevista, né, entrou no terminal para o navio X, tá? E você não conseguiu desembaraçar com a receita, deu problema, deu canal vermelho, esqueceu de emitir o ADU e a recepção da carga não parametrizou, enfim.
estava previsto para o navio X, você não cumpriu, você vai ter um custo de movimentação de quadra, troca de quadra, aí vai depender do nome o nome que o terminal vai dar, enfim, em geral, movimentação de quadra, né? Ou também é chamado de rolagem de navio, tá, senhora? Que é o quê? Que é passar essa localização desse container que estava para o navio X para o navio Y. Então, você, além de ter um custo de armazenagem, porque essa mercadoria vai ficar um tempo superior no terminal do que o tempo livre, você ainda vai ter um custo de rolagem, tá? Que é o custo de movimentação de quadra. Bem comum quando a gente perde os prazos aí, tá? Depois, tem um ponto importante aí, que é um custo que incide também só no modal marítimo, tá? Que são as cartas de correção. Eu costumo dizer para quem está começando no setor lá dentro da Pibernac o que não faz muita diferença, né? É uma sutil diferença, vamos assim dizer, entre você errar uma vírgula, né? Num draft de BL, ou você errar uma frase inteira. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, não, mas eu só errei isso, errei. Não, não faz diferença. Existe uma taxa única que é chamada de carta de correção toda vez que você precisa ajustar o conhecimento de embarque. Ou seja, você, em vez de colocar que era 800 unidades da mercadoria, você precisa botar 801, você vai ter que pagar um curso de carta de correção, que está altíssimo. Lá nos primórdios, Sinara, quando comecei na exportação, era lá 150, R$ 200, tá? Um custo de carta de correção que já não era barato, né? Porque o real também tinha um valor maior. Mas hoje, para você ter noção, já está sendo aplicado custos de 1.000 a 1.200 por carta de correção. Uau. Então, e tem um outro ponto pior nesse sentido todo, Sinara, que é o quê? A carta de correção, basicamente, é um tipo um depara para o conhecimento, tá? É um documento anexo ao conhecimento de embarque, que você manda para quando chegar lá no destino, né, apresentar para as autoridades lá, né, que aquele documento estava errado e o correto é considerar tal informação. Porém, tem locais que não aceitam essa carta de correção. Não é aceito esse documento acessório ao conhecimento de embarque. E você precisa reemitir esse DL, então. Então, você precisa gerar uma nova impressão. Se o conhecimento de embarque já foi gerado, né? Você vai ter que pagar uma reemissão desse BL, nesse caso. Então, você vai ter o custo lá de 1.000, 1.200, não vou afirmar agora o valor, né? Tá? Mas que está nessa faixa, mais o custo de reemissão. Sei lá, 350, R$ 400 deve estar. Então, você aí, por ter errado uma informação no BL, não faz diferença, tá? Eu costumo também citar como exemplo, Sinara, uma vez que o exportador, a abreviação do nome do importador lá fora, em vez de ser SA, era S.A. A gente teve que pagar esse custo de carta de correção, porque o analista não observou que tinha um ponto entre uma letra e outra do nome. Não foi aceito o conhecimento lá fora, tivemos que Caramba. pagar a carta de correção, tivemos que pagar a remissão. Então, assim, são custos bem comuns da gente ter na exportação por qualquer tipo de falta de atenção aí, tá? Principalmente aí no modal marítimo, que é aplicar essas taxas aí de correção do conhecimento, tá? E por último, não menos importante, né? Eu gosto de deixar esses não menos importantes por último, que são as multas aduaneiras, né, cenário? Qualquer erro aí na declaração, né, informação incorreta, inexata, faltando descrição complementar de mercadoria, unidade tributável errada, enfim, se a gente entrar no nível de debater um pouco das multas aduaneiras, aí a gente vai se estender bastante, mas sim, em média aí a gente tem o custo não, o custo, né, a penalidade de 1% aí em cima do valor, né, da declaração, ou no mínimo aí de R$ 500, né, que são, se a gente estiver fazendo, exportando alguma coisa de um custo, um valor baixo aí, né. Então, assim, para evitar, né, cenário, esses custos aí extras de detention, demurra, armazenagem, taxa, multa, enfim, né, é fundamental o quê? Que as empresas planejem, né, as operações com cuidado, né, coordenem os prazos. Eu acho que agora se tornou mais, no final dessa nossa conversa, mais latente o motivo de cuidar desses prazos, porque tem muito custos envolvidos com isso, né, e cuide também da sua documentação, né? Isso também está sempre em conformidade, né? Com a legislação vigente, com as exigências do local de embarque, né? Para que ele não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Então, por isso também volto lá no primórdio da nossa conversa, que é importante aí um prestador especializado para que a empresa deixe essas obrigações
né, de cumprir esses prazos, cumprir esses trâmites com o prestador e ela foque no seu negócio, tá? No seu know-how. Sim, perfeito. Aqui fica bem claro, porque a gente vem falando, né, desde o início ali do webinário, dessa importância de um uso de um despachante, o uso de um prestador de serviço, né? Vai ficar muito mais seguro, é, com a possibilidade de não ter esses custos extras aqui, que são realmente muitos, e muitos são de um valor muito expressivo, né? Que pode até tornar aí. é, Tornar um custo muito, muito alto, né, para a tua exportação, fazendo com que tu não tenha nenhum lucro na tua exportação, dependendo de A quais gente forem teve os um, custos, né? a gente teve um exportador, tá? Que por problemas internos no carregamento, ele não observou que tinha um problema na porta do container. Isso gerou vários atrasos de liberação no terminal. Era uma mercadoria que carecia da anuência do mapa e o container ficou cerca de 30 dias no terminal. O custo foi de exatos R$ 1 milhão. Nossa, caramba. Então, não, a exportação é barata, a exportação não dá problema. 30 dias no terminal desse lote de containers deu R$ 1 milhão. Caramba. Muito provável que ele não tinha isso de lucro, né? Esse um Foi o milhão. valor total da mercadoria, até porque a mercadoria teve mercadoria que foi contaminada e o container foi inteiro rechaçado. Ó, certo. Vamos falar de coisa boa agora, Gilcione. Vamos falar do bem-sucedido agora. A minha É pergunta é que a a meta era seguinte. falar de desafio, né, Sinara? Vamos falar de coisa boa. Bom, e o que que você pode então compartilhar de exemplos aí de estratégias, né, para as empresas brasileiras adotarem junto aos prestadores de serviços para que tenha então o seu processo de exportação, sua operação de exportação aí bem sucedida. Certo. Então vamos falar de como evitar essa dor de cabeça toda aí, né? É isso Sem ser aí. contratar. Além de contratar um profissional adequado, né? Especializado para isso, né? O que eu vejo assim no mercado hoje, assim, né, Sinara? Os contratos de prestação de serviço de exportação eles estão cada vez mais amplos, tá? Eles chegam a partir de um end-to-end, né, que é o chamado de ponta a ponta, né, da gestão de pedidos à entrega lá no exterior, né, ah, basicamente ligado até a mesma satisfação do cliente final lá, né. Inclusive, a gente tem contratos hoje, Sinara, de prestação de atividades internas do cliente. Muitas vezes a gente tem funcionário trabalhando em house, que são os funcionários que estão dentro da fábrica do cliente trabalhando na exportação. Então, em várias áreas, tanto na logística, na parte de Comex, enfim, então nossos contratos de exportação estão cada vez mais amplos. E, e o que que é o primordial nisso tudo, assim, né? O que que a gente pode dar aí de dica e de estratégia que a gente faz para ter sucesso aí nessas operações, tá? O primeiro ponto, tá? É o mapeamento do processo. Então, assim, os pontos que vou até dar um passo para o lado, Sinara, os pontos que a gente vai falar vão parecer muito básicos, mas você pode olhar no mercado, é o que ninguém faz. O pessoal pega o processo, quer desembaraçar e quer liberar, e chega no destino, quer resolver. Então, eles não atuam preventivamente, eles não trabalham no planejamento, entende? Da execução. Eles acham que a exportação é algo simples, e aí depois acaba tendo essa série de problemas aí que a gente acabou elencando antes, né? Problemas não, desafios, vamos assim dizer, nesse cenário. Então, quais são as estratégias aí que a gente pode tomar para evitar dor de cabeça e fazer que o processo tenha uma fluidez, né? E tenha um benefício para todos envolvidos aí nessa cadeia, né? Primeiro, é o mapeamento do processo, tá? O que que essa etapa faz, tá? Você tem que criar um mapeamento de todas as etapas que o processo tem que ter, né? Desde a prestação desculpa, desde a preparação do produto até a entrega no destino final. São aqueles pontos que a gente citou lá na frente. Depois de feito o mapeamento de todas as etapas que vai ter dentro daquele processo, né? Você tem que fazer a definição dos SLAs junto com o cliente. Por quê? É os SLAs, né, que você vai colocar dentro do contrato que vai determinar quais são os prazos que você tem para cumprir determinada atividade, né? E isso você vai conseguir também monitorar através das métricas, né, através dos KPIs que a gente falou. Então, isso vai fazer com que tenha um alinhamento entre
a empresa, né, que está fornecendo o produto, nós como prestadores e o cliente final. Se o SLA está acordado entre os três, né, não vai ter divergência, não vai ter dor de cabeça. A gente vai conseguir também monitorar, Sinara, que se a operação, qualquer coisa que ela saia fora através dessas nossas ferramentas de rastreamento, qualquer coisa que saia fora, você consegue tomar uma tomada de decisão rápida, né? Você consegue ser alertado pelos sistemas aí, como a gente comentou um pouco aí sobre o software aí, a Fascomex está nos fornecendo, né? O software consegue nos fornecer esse tipo de sinalização e faz com que a gente consiga atacar preventivamente ou proativamente, né, nesses problemas. Depois, outro ponto importante na estratégia do planejamento é a definição das responsabilidades. Quais vão ser as responsabilidades da empresa contratante? O que ela vai fornecer de documento? Quais etapas vai ficar com ela? Quais são as responsabilidades do despachante, quais são as responsabilidades do transportador, quais são as responsabilidades de quem vai fazer a estufagem da carga, enfim, da cadeia por inteiro. Porque quando muitas vezes a gente vê o pessoal fazer o mapeamento do processo, Nara, eles fazem o processo, o que que o despachante vai fazer? Não funciona. Não é só o despachante, não é só o desembaraço da mercadoria. Então, se você contrata um serviço de control tower ou de gestão de pedidos ou até mesmo de desembaraço, você tem que medir a operação por inteiro. É uma cadeia, a gente vem debatendo ao longo desse webinário o quanto um influencia, o quanto uma operação está dentro da outra. Então, é importante, dentro desse mapeamento, definir quem são os responsáveis. Então, feito o mapeamento, identificadas as etapas, feita a definição dos prazos que precisam ser cumpridos, que são os SLAs, né? E definidas as responsabilidades, a gente tem que trabalhar no quê? No follow-up. Que são o quê? É o acompanhamento do processo que você vai disponibilizar para, melhor, o acompanhamento de cada processo que você vai disponibilizar para o cliente. Seja para o cliente saber onde a mercadoria dele está, seja para o cliente acompanhar se a mercadoria está dentro do prazo, se ele precisa tomar alguma ação preventiva ou corretiva, né? E também para ele fornecer o comprador, o importador lá no destino de onde está essa carga. Se essa carga vai cumprir o prazo, para a pessoa lá no exterior se preparar para fazer o desembaraço dessa mercadoria, para receber os documentos, para ver se vai atender também a necessidade de fábrica lá no exterior, se é para o cara lá no exterior também poder fazer o planejamento da fábrica dele com o insumo que está chegando. Então, assim, o follow-up é uma ferramenta extremamente importante, ela tem que estar devidamente calibrada para que toda a cadeia consiga andar no mesmo ritmo aí, né? Andar, dançar conforme a música, vamos dizer, né? Depois, com esse follow-up estabelecido, né, Sinara, é importante alinhar como é que vai ser fornecido isso, né? A Fascomex também tem um tracking, né, que ele fornece isso também aos clientes, né? Dos contratantes, né? Então, isso também é muito interessante dentro do sistema da Fascomex aí. E depois, nada mais importante da gente falar de indicador de desempenho, que a gente antecipou esse assunto um pouco lá em cima, nesse área. Mas é o quê? Que vai medir a satisfação e vai medir quais tomadas de ação são necessárias para ser corretivas ou para otimizar o desempenho. Então, Sinara, o que eu poderia contribuir de estratégia é na questão de planejamento. Executar, todo mundo executa, mas se o processo não estiver bem planejado, a gente vai ter dor de cabeça e vai ter desvio e vai ter custo. E se a gente não estiver preparado de uma forma que a gente consiga ter visualização do processo, da onde ele está e qual processo precisa ser tomado uma ação, o que que vai acontecer? A gente vai ser impactado, vai perder prazo, vai perder cliente, vai perder contrato, né? E a gente falou muito dos custos ali em cima de, o detention, demurge. E qual é o custo intangível que é perder um cliente lá no exterior? Quanto custa isso para o exportador? É o Quanto mais custa um caro. processo não mapeado que ele podia ter agido de uma forma proativamente, resolvido o problema, entrega a mercadoria e ele perdeu o contrato lá fora? Quanto custa isso? Qual é o custo, entende? Então, não negligencie o mapeamento do processo. Siga essas etapas da estratégia, comece por aí, porque é isso que vai garantir que a gente tenha uma exportação de uma forma eficaz, sem dor de cabeça e que é benéfica para todos aí, tá? Perfeito, Gilcione. Boas dicas. E agora, Gilcione, já chegando aí no final aí do nosso webinário, né? É, eu queria que tu comentasse como que vocês aí na Fibernat, né, fazem, né?
o que que vocês prestam de serviço, em quais locais vocês estão também, como que vocês atuam, né? Deve falar um pouquinho aí da empresa. Claro. A Fibernal é uma empresa já assim, ah, que tem mais de 35 anos, tá, Sinara? Já no mercado, tá? E é uma empresa de renome já e de tradição aí no mercado, né? Que sempre busca essas melhores práticas aí, né? E tem uma gama grande de profissionais internos, né, capacitados, né. Estamos sempre ligados a novas tecnologias, né. Recentemente aí fizemos essa parceria aí também com a Fascomex, e a gente tem outras, obviamente outras ferramentas, né, que a gente usa no nosso dia a dia, né. Para você ter uma ideia de dimensão da empresa, a gente realiza cerca de 8.000 processos mês, então não é pouco, não é um, não é dois, né. Então a gente É faz cerca de oito bastante mil coisa. processos mês. Uhum. Temos 10 filiais próprias, uma carteira ativa de 631 clientes e mais de 400 colaboradores, tá? Então, por isso que a gente tem diversos especialistas em diversas áreas aí, tá? E essas filiais estão distribuídas aí nos principais portos, aeroportos aí, né? E a gente é uma das empresas aí mais atuante aí dentro do segmento aí, tá? E o que que a Pribernar está prestando de serviço hoje, tá? A gente faz desde o desembaraço aduaneiro, de exportação, importação, a gente faz drawback, a gente comentou hoje um pouco sobre a gestão de pedidos, o Control Tower, né, que é uma tendência agora de mercado, né, integrador logístico, a gente faz armazenagem e atualmente agora, né, a gente está já entre um dos maiores 10, entre os 10 maiores aí agentes de carga do Brasil, tá? Ofertando aí fretes nacionais, internacionais, tanto no modal marítimo, aéreo, rodoviário, enfim, né? É uma gama ampla de atividades aí e soluções que a Piberna vem oferecendo no mercado. Maravilha. E como é que o pessoal faz aí para te contatar? A gente vai deixar, né, aqui embaixo os teus dados, o pessoal já pode visualizar aqui embaixo links, né? Mas comenta, por favor, aí como o pessoal faz para te encontrar a Pibernat também. Certo? Assim, bom, meu nome é um nome não muito corriqueiro, então procurem lá por Gilcione Goulart no LinkedIn, né? Ou aí, Gil Goulart aí como no Instagram. Meu telefone, se você quiser colocar aí, tá? Também, por favor, nos comentários, está à disposição do pessoal. E nós da Pibernar, né, a gente está disponível aí para qualquer auxílio, consultoria, prestação de serviço, cotação de transporte aí, né, que os exportadores, até mesmo importadores, né, que possam estar nos escutando com intenção de exportar aí, né, que a gente pode estar nos acionando aí através dos canais da Pibernar, seja no website, né, que é pibernar.com.br, também estamos presentes no LinkedIn, Instagram, Facebook, tá, como Pibernar Logística, e o nosso telefone, né, que é o DDD 51 3302 3322. Ou também, se preferir direto mandar uma cotação, alguma coisa, pode mandar para o comercial@pibernar.com.br. Perfeito. Muito obrigada, Jussione. Te agradecer aí por ter participado aí do nosso webinário. Agradecer a Pibernat também, né? A gente tem essa parceria aí muito importante para nós aqui da Fascomex. É, Foi o primeiro, né, webinário. Vamos fazer outros aí também, outros Sim, temas aí com vocês. sim. Mas muito obrigada aí por o teu tempo e pela aula aí, né? Com certeza vai ser muito útil aí Hum, para o pessoal, vai ficar disponível, está sendo gravado o webinário, então vai ficar disponível aqui no canal da Fascomex para quem quiser assistir depois, compartilhar aí. É, é isso aí, muito obrigada, tá, Gil? Sinara, do meu lado, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão aí pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado de ser convidado para participar desse webinário, tá? Para mim é uma experiência muito enriquecedora, né? E um privilégio. E um outro ponto que eu não posso deixar, né, é de felicitar, tá? Muito sucesso aí para a Fascomex, para você, Sinara, para o Leandro, para esse time que fez esse webinário acontecer, né, para todos os envolvidos aí, tá? Vocês são parceiros incríveis, né? Essa parceria está sendo ótima durante esse ano. A gente está podendo debater e trazer muitos pontos aí, né? Que vai agregar não só para a Pibernar, não só para a Fascomex, mas para o mercado nacional aí de exportação, a gente ousa dizer isso, né? Porque Sim, com certeza. todo o mercado está sendo beneficiado por essa parceria, então, meu muito Uhum. obrigado a você, ao Leandro e a todo esse time aí, tá? E Show. por essa troca de conhecimento hoje aí. Obrigado a todos aí. Tá joia. Muito obrigada. Obrigada a todos aí também que estão aí conosco assistindo. Obrigada, pessoal. Até mais.